Eu quero continuar e terminar essa série, concluir essa série maravilhosa de mensagens, onde nós estamos ministrando sobre o verdadeiro Evangelho, sobre o propósito, sobre os propósitos do Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Deus tem um propósito, amém? O Evangelho não é só para me transformar, o Evangelho não é só para mim, o Evangelho não é só para mudar a minha realidade, a realidade da minha casa. O Evangelho vai além de mim, o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus é além de cada um de nós, amém? Amém mesmo? Graças a Deus. Nós estamos voltando a esses dias na celebração e eu quero dizer para você que agora nós já não precisamos mais, pelo menos por enquanto a gente acha que vai dar certo desse jeito, nós não precisamos mais que você tenha um culto totalmente preferencial. Você vai escolher o culto que é mais fácil dentro da sua agenda, amém? Então nós vamos ter um culto tão poderoso todas as manhãs às 10 horas e um culto tão poderoso também às 18h30. Tá bom? Então você vai adaptar. Então, por exemplo, se você num dia também não pode estar num horário, não tem problema, você vai em outro horário. Está com alguma limitação de horário num determinado horário, está com uma limitação para um determinado horário, aí você vai no outro. O mais importante é você não perder nenhuma celebração por nada. Tá bom? Amém? Nós viemos para cá, não só para cumprir um compromisso que nós temos com o Senhor Jesus, é claro, mas nós viemos para cá porque a gente ama a casa do Senhor. Sabe, se você não ama a casa do Senhor, eu acho que você tem que repensar o seu evangelho. Mas eu sei que nós amamos a casa do Senhor. O salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar aqui é uma alegria para cada um de nós, amém? Então todo domingo, se você pode vir no culto que você prefere, no culto que você já planeja, sempre venha. Não pode, venha no outro. Nós temos duas opções, às 10 ou às 18h30, amém? Graças a Deus, nós estamos como eu estava dizendo, nessa última série, na última mensagem dessa série, onde nós estamos ministrando sobre esses propósitos do Senhor. E sabe, dentre esses 3 propósitos do Senhor, Ele diz, olha, vocês precisam ir fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho a todas as nações. Quem é que Deus quer salvar, gente? Quem que Deus quer salvar? Qual tipo de pessoa que Deus quer salvar? Todas, diga comigo, todas as pessoas. Deus não tem um biotipo específico, Deus não tem um tipo de pessoa só, não, só esse tipo de, não, Deus quer salvar todos, porque todos precisamos da salvação no Senhor Jesus, amém? Aos olhos do Senhor, Ele não amou um mais do que o outro, no contexto de dar a sua vida, e a Bíblia diz que Ele amou tanto todos, Ele amou tanto a humanidade, Ele amou tanto o homem, Ele amou tanto cada um de nós, que Ele deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Então o Evangelho é para todos. E Ele disse, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que vai vir sobre vocês, que vai habitar em vocês, Ele não é para ficar aí só dando ordens e ajudando você. Isso sim também, o Espírito Santo também não é só para convencer você só, isso também. O Espírito Santo não é só para te dar poder sobrenatural, sim, isso também. Mas o Espírito Santo é para movimentar algo dentro de você, que você e eu vamos viver um evangelho não sem propósito, não para ficar circulando, não para ficar só curtindo dentro da igreja, não só para ficar curtindo a comunhão da célula, não só para isso é muito bom, mas o evangelho ele tem um propósito, é que você seja cheio, o enchimento do Espírito Santo tem um propósito, é que a partir quando você for cheio do Espírito Santo, você vai pregar o evangelho, você vai compartilhar aquilo que você recebeu com outras pessoas, e não só compartilhar, você precisa também trazer os de fora para dentro, você precisa integrar as pessoas. Jesus que está falando isso para cada um de nós, você precisa integrar as pessoas, porque Ele disse, pregue o Evangelho, mas também batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Evangelho também é integrar as pessoas na família da fé. Sabe, essa família é maravilhosa, você pertence a uma família chamada Light.
Essa família é maravilhosa. Se ainda não pertence, nós vamos ter um batismo. Se não pertence oficialmente, nós vamos ter um batismo maravilhoso agora, provavelmente no dia 5 de junho, se não me engano essa é a data, mas primeira semana provavelmente de junho, nós vamos ter um batismo poderosíssimo aqui. Dezenas e dezenas de pessoas vão ser batizadas aqui para a glória de Jesus. Por quê? Porque a igreja, ela cumpre a missão completa, ela ganha pessoas, ela leva o evangelho, aquelas que creem em Jesus são batizadas, e agora a gente ensina cada um a ser como Jesus, amém? E esse terceiro propósito, a gente ministra tanto, esse terceiro propósito ele é tão amplo, porque quando recebemos o evangelho é apenas uma decisão para o início dessa jornada. Quando nós somos batizados, nós estamos dando o primeiro passo dessa jornada, mas depois, até o dia da nossa morte, ou até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus, nós vamos ser discípulos cada dia melhores, dia a dia melhores, de glória em glória, amém? E é sobre isso que nós sempre ministramos. Então eu quero hoje trazer algo ao seu coração. Deixa eu te explicar. Sabe, nós estamos, eu e a Dani, com uma experiência maravilhosa. E nós temos um grupo de estudo bíblico, de evangelismo lá em casa, e está sendo algo maravilhoso. Todas as quartas-feiras a gente se reúne, pessoas do nosso prédio, e a gente está assim, podendo levar o evangelho de Jesus, né, podendo compartilhar da palavra de Deus. A gente tem um tempo tão especial, além disso ainda tem um cafezinho, pão de queijo, salgadinho, coxinha, aí, assim, sabe, é aquele negócio tão especial. Essa semana eu fui liberado para comer coxinha 2 dias, pela minha nutricionista pessoal. Aí, mas, sabe, é um tempo maravilhoso. Toda quarta-feira a gente está lá junto com eles, a gente vai compartilhando a palavra de Deus, sabe? E eu falo para você com muito carinho, falo mesmo, eu não tinha essa agenda, eu não tinha esse tempo, sabe, esse tempo não cabia na minha agenda se eu fosse pensar. E sabe, a gente estava compartilhando nesses dias, como que foi, só para você entender, como que foi a vida de Jesus. Gente, Jesus, ele começou o seu ministério aproximadamente com 30 anos de idade. E ele morreu naquela cruz, ele se entregou naquela cruz com mais ou menos 33 anos. Alguns teólogos afirmam que foi 3 anos e 6 meses, outros falam de 3 anos e 4 meses, mas é fato que o ministério de Jesus durou aproximadamente apenas 3 anos, preste atenção nisso. Mas você já pensou o tanto que Jesus fez em 3 anos? Já pensou o tanto que Jesus fez em 3 anos? Gente, a Bíblia diz que se fosse escrito tudo que fez, tudo que Jesus fez, não caberia nesses livros aqui, não teria que ter muitos desses, teria que ser uma biblioteca. Sabe, preste atenção, Jesus, em 3 anos, ele teve uma vida agitadíssima, uma agenda competidíssima, mas em 3 anos, Jesus, você já pensou que ele com 3 anos, a gente estava até comentando sobre isso lá em casa, com essa família, que nós estamos fazendo esse grupo de estudos, mas sabe, com 3 anos, o que Jesus fez, o tanto que ele fez em tão pouco tempo, quem consegue perceber isso comigo aí? Jesus fez muito em 3 anos, portanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele fez isso ainda sem tecnologia, ele fez isso, gente, sem avião, não tinha avião. Hoje você chega daqui em Manaus em 3 horas de voo, você pode chegar daqui nos Estados Unidos com 7, 8 horas de voo, você pode chegar daqui em São Paulo em 55 minutos, mas sabe, preste atenção, naquela época não tinha jeito, aliás não tinha nem carro, não tinha carro não, o carro de Jesus ou era um jeguezinho, um burrinho, ou era um camelo ou um cavalo. O cavalo ainda era mais especial, porque ele era um pouco mais veloz, era a BMW de Jesus. Hoje nós vamos de manga larga, aleluia, esse era o melhor que tinha. Sabe, as viagens de Jesus, e ele fazia muitas delas, e sabe, Jesus, ele cumpriu o propósito do Pai, ele não deixou por causa da sua agenda, a sua vida de oração. Jesus valorizava a sua vida de oração com uma agenda assim impressionante que ele tinha, ele não deixou a sua comunhão,
Jesus estava sempre com os discípulos, sempre se reunindo, nas casas, nos templos, nas ruas, ele estava se reunindo. Jesus, ele tinha uma agenda impressionantemente ocupada, mas ele não deixou de congregar, de ter comunhão. Sabe, Jesus, ele cumpriu o propósito de levar as pessoas a Deus. E no meio dessa vida, gente, agitada, cheia de compromissos, sabe o que acontecia com Jesus? Preste atenção. No meio dessa vida assim, de agenda complicada, com tantos compromissos, Jesus, ele estava viajando, e numa dessas viagens, uma viagem de mais ou menos 120 quilômetros, que Jesus ia fazer, provavelmente a pé, demorava cerca de 3 dias, Jesus estava viajando, e numa dessas viagens, ele para toda a sua viagem, por causa de uma pessoa, olha que incrível, João, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus estava indo da Judeia até a Galileia. Esse caminho tinha 2 opções. Jesus poderia passar por Samaria e andar 120 quilômetros, ou ele podia passar por um outro caminho que era mais comum que os judeus faziam, e ele gastaria 170 quilômetros. Era comum que os judeus não passassem por Samaria. Por quê? Porque os judeus não se davam bem com eles. Deixa eu te explicar uma coisa, os samaritanos, eles eram como se fossem aqueles primos tortos, sabe? Aqueles primos complicados, sabe? Não é como o argentino e o brasileiro, não. É um pouquinho pior, sabe? É aqueles primos bem assim, sabe? Complicados. Os samaritanos, segundo a história, eles eram um povo que foi originado de uma mistura do judeu com gentílicos. Então os judeus, muito devotos, eles tinham um pouco de distanciamento emocional e até físico, né? Mas eles tinham um distanciamento assim de moral deles. Eles achavam aquele povo que lá atrás, gerações anteriores, traíram o povo, porque eles são frutos de uma mistura. Os samaritanos, eles tinham outra religião, era uma religião até parecida, mas era outra. Era parecida, ela tinha algumas coisas assim parecidas, mas a essência era outra religião. Uma religião que já tinha sido, apesar de ter saído da religião do povo de Deus, ela foi mudada em muitos valores. Esses eram os samaritanos. Mas olha o que a Bíblia diz, olha que interessante, vamos ler a partir do versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe? Era necessário por quê? Para Jesus. Era necessário porque Jesus determinou isso. Era necessário talvez porque Jesus falou, eu não posso ter preconceito com esse povo, porque o meu evangelho é para todos. Eu não sou como os judeus aí que estavam cheios de preconceito com os samaritanos. Eu sou Cristo, eu vou dar a minha vida também pelos samaritanos. Então quando a Bíblia diz que era necessário, é porque Jesus tinha que passar ali. Porque tinha um propósito Deus passar ali. Os judeus não passavam tanto ali, dificilmente passavam, mas Jesus queria passar ali, naqueles judeus. Voltando ao texto, sim, assim chegou a uma cidade de Samaria, perto das terras de Jacó, havia ali o poço de Jacó. Jesus cansado da viagem, diga comigo, cansado. Jesus estava cansado, e mais, Jesus estava com fome, porque era por volta de 12:00, eles tinham comido provavelmente às 6 da manhã, muito provavelmente eles tinham comido às 6 da manhã, eles estavam andando talvez já 20, 25 quilômetros, 30 quilômetros, e agora eles estão chegando numa cidade, e a Bíblia está dizendo que Jesus estava cansado, e ele também estava com fome, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus parou ali, os discípulos de Jesus foram até o centro da cidade, buscar um sanduíche. Então Pedro disse, Jesus, pode ser uma coxinha? Isso não está lá, mas eu creio. Então, eles foram na cidade, brincadeira, mas eles foram buscar comida. Eles foram buscar uma comida para eles se alimentar. Eles estavam, portanto, com fome. E a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem, sentou-se à beira de um poço, isso se deu por volta de 12:00, que eu já contei, e veio uma mulher samaritana. Vocês vão acompanhando aí para mim, por favor. Veio uma mulher samaritana, e quando essa mulher chega ao 12:00, Jesus disse, você pode me dar um pouco de água? Você pode tirar um pouco da água para mim? Jesus se aproxima daquela mulher, ele puxa assunto com aquela mulher.
Jesus, ele se conectou com aquela mulher pela água natural. Jesus se conectou com aquela mulher por causa da sua sede natural. Jesus agora, ele tem uma conexão com aquela mulher, e aquela mulher acha um pouco estranho, porque não era comum nem os judeus conversarem muito com os samaritanos, muito menos um homem com uma mulher, e muito menos ainda um homem judeu com uma mulher samaritana. Mas Jesus não teve preconceito. A Bíblia diz que seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, mas a mulher samaritana, então ela pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim água para beber? Olha só, ela estranhou. Ela falou: você pedindo alguma coisa para mim, você se aproximando de mim? Mas Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva, porque aquele que beber dessa água jamais terá sede. Agora Jesus começa a se apresentar para aquela mulher. Ele deu um nó na cabeça daquela mulher. Ele deu um nó, e ele começa a conversar com aquela mulher. Mas sabe, deixa eu voltar um pouquinho na história. A Bíblia diz que Jesus, ele estava cansado, ele estava com fome, mas ele agora, ele resolve se conectar a essa mulher. Sabe, queridos, o tema dessa mensagem é eu mais um, porque Jesus, ele parou a sua agenda por causa de uma pessoa. E Jesus não fez isso só com a mulher samaritana. Jesus fez isso com Nicodemos. Jesus fez isso com Zaqueu. Jesus fez isso com tantos outros. E por quê? Às vezes eu e você não podemos fazer o mesmo. Nós temos que pensar. Sabe, aquela mulher é o mais um de Jesus. Aonde estão as pessoas que Jesus quer tocar? Primeiramente, elas estão lá fora. Lembra da história de Pedro e João? Eu quero que isso fique muito forte no nosso coração nessa série. Os nossos olhos, a nossa visão, a nossa percepção tem que estar lá fora. Esse é o nosso propósito. O propósito, ele começa com os de fora. Jesus, ele muda ele faz o caminho mais desafiador, ele faz o caminho que ninguém fazia, porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Aonde estão as pessoas que Jesus quer tocar? Em outras palavras, aonde está o seu mais um? Aonde está o meu mais um? Aonde está? Lá fora, na vizinhança, nas proximidades, nas amizades, talvez em outras religiões que podem ser até um pouco parecidas, pode ter até o mesmo nome teórico, no meio das pessoas sofridas. Essa mulher era sofrida, porque agora Jesus, ele chega e começa a conversar com aquela mulher, e essa mulher, ela começa falando com Jesus sobre religião. Ela fala: olha, a minha religião tem algumas coisas parecidas com a sua, mas na verdade os judeus falam que tem que adorar nesse monte, mas nós samaritanos, a gente fala que tem que adorar no outro monte. Ela tenta levar Jesus do tipo assim: não, mas eu já sou uma religiosa. As pessoas às vezes não conhecem Jesus, mas por terem nascido numa religião, elas às vezes se colocam como uma pessoa que conhece Jesus, mas a gente sabe e a gente percebe que existem pessoas que não têm uma experiência com Jesus. Podem ter uma religião, mas não ter uma experiência com Ele. Essa mulher agora, ela fala para Jesus, aí Jesus fala para ela: olha, vai lá, chama o seu marido. Aí essa mulher agora começa a ficar contrita, ela fala assim: mas eu não tenho marido. E Jesus fala: você foi verdadeira, você não tem marido, e esse marido que você está juntada, você não tem marido, você já teve 5, mas esse marido esse homem que você está juntada com ele ainda não é o seu marido. Uau! Agora Jesus entra com tudo, com muito amor, com muito carinho, mas ele vai lá no profundo da alma daquela mulher. E agora aquela mulher que ela era desprezada pela sociedade, sabe por que ela foi no poço meio-dia? Não era comum uma mulher no poço meio-dia, elas iam de manhãzinha ou no final da tarde. Mas sabe por que essa mulher foi no poço meio-dia? Porque ela era menosprezada, porque as outras mulheres a desprezavam. Sabe, o seu mais um, às vezes está no meio de pessoas que estão sendo desprezadas. Essa mulher também, de alguma forma, ela era uma mulher que tinha uma dose apesar de ter uma religião, ela tinha uma dose de moralidade. Mas Jesus não chegou acusando essa mulher. Jesus não chegou focado no problema. Jesus, ele tem tanto amor, tanto carinho, ele tem tanta graça sobre ela.
Mas sabe, essa mulher, ela estava vivendo uma vida no pecado. Sabe aonde está o seu mais um? Às vezes está exatamente no meio, entenda o que eu vou dizer, entre aspas, no meio dos pecadores. O mais um não é o santinho, não é o bonzinho, não é aquele que, tem uma carinha tão rosinha, as bochechinhas rosas. O seu mais um, o meu mais um, às vezes está no meio de pessoas que realmente têm uma vida de pecado, no meio de homens, no meio de mulheres, no meio de líderes, de estagiários, no meio do seu chefe, no meio do seu estagiário, no meio dos seus amigos da escola, no meio dos seus amigos do trabalho, no seu prédio. Às vezes o seu mais um está no meio de pobres ou no meio de ricos, mas é lá fora. Essa mulher, ela está retirando água, mas Jesus, Ele ama transformar os feridos. Jesus ama trazer pecadores para o arrependimento e salvar a vida deles. Jesus ama salvar pessoas que estão enganadas pela religião. Jesus ama salvar pessoas que podem ter sido vítima de qualquer coisa. Jesus ama homens, ama mulheres, ama pobres, ama rico, de todas as raças, de todos os jeitos. Jesus ama salvar o perdido. Amém? Sabe, Jesus, ele não teve aqui um encontro com a multidão. Ele para a sua agenda por causa de uma pessoa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse trecho da viagem, com quantas pessoas Jesus se encontrou? Nesse trecho da viagem, com quantas pessoas Jesus se encontrou? Quantas? Quantas? Uma. Diga comigo, uma. Uma. Não tem mais ninguém aí. Tem alguém aí? Não, só Jesus e ela. Agora, nesse trecho da viagem, enquanto Jesus encontrava essa mulher, com quantas pessoas os discípulos dele encontraram? Hein? Muitas. Os discípulos de Jesus, gente, eles foram até a cidade, eles encontraram muita gente. Eles foram numa lanchonete, eles foram num supermercado, aproveitaram que passaram na farmácia comprar um band-aid para os seus pés. Eles foram em vários lugares. Para entrar na cidade, eles tiveram que se apresentar, talvez pagaram um pedágio. Eles encontraram 10, 20, 30 pessoas no caminho. Agora é o seguinte, Jesus só encontrou uma mulher, e ela se tornou mais um de Jesus. Mas os discípulos encontraram dezenas de pessoas, e não tinham mais um para Jesus. Os discípulos, eles encontraram muitas pessoas, e não falaram de Jesus para ninguém. Sabe por quê? Porque os discípulos eram maus, era isso? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles ainda não tinham tido Jesus. Não, os discípulos já eram discípulos de Jesus. Eles já tinham dito sim para Jesus. Eles já tinham se convertido a Jesus. Esses discípulos de Jesus, eles estavam conectados a Jesus. Amém? Está entendendo? Sabe por que os discípulos foram na cidade, voltaram, 1 hora, 2 horas, se relacionaram com 20, com 30, com 40 pessoas, e não levaram Jesus para nenhuma delas? Porque os discípulos estavam focados na comida. O coração dos discípulos era nas coisas daqui. Eles estavam preocupados com a pesca, eles estavam preocupados com a comida, eles estavam preocupados, olha, pega mais ketchup, Jesus gosta, mais, volta lá. Eles estavam preocupados com o horário, nós temos que correr, Jesus está com fome, nós temos que chegar lá na Galileia amanhã à noite, corre. Os discípulos estavam preocupados com tudo, mas menos preocupados em levar as pessoas até Jesus. Eles voltam de mãos cheias de comida, mas de mãos vazias de pessoas para Ele. E às vezes nós estamos como os discípulos, com a mão cheia de comida, comendo coxinha igual doido na célula, jantando e almoçando, trabalha 12 horas por dia, preocupado com a hora, com a agenda. Eu tenho que ir para a igreja, aí chega na igreja atropelando, acorda 9h40 para chegar no culto às 10, vem com bafo, mas vem, esqueci de escovar dente, não tem problema não, ali na frente eu sempre recebo uma balinha, meu escovar dente, resolvi. E a gente está preocupado com um monte de coisa. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: enquanto você está preocupado com um monte de coisas, será que não tem pessoas lá fora que estão esperando alguém como eu e você olhar para elas,
Não tem alguém lá perto da sua casa, no seu prédio, talvez no seu trabalho, que Deus está dizendo: filho, para a sua agenda por Ele. Jesus não estava preocupado mais com a comida. Apesar de Jesus estar com fome, apesar de Jesus estar até cansado, aquela mulher, quando ela começa a abrir o coração para ele esquece da comida, ele esqueceu da sede. Você vê que o texto nem fala mais se ela deu água para ele, se ele bebeu, se ele tomou 1 litro, se ele tomou 2 litros de água, nem fala. É claro, eu acho que Jesus bebeu a água, porque ele ficou bebendo água e conversando com aquela mulher, mas ele nem se importou mais com isso. Porque quando nós temos um coração queimando por pessoas para Jesus, outras coisas não vão ter tanto valor como elas não deveriam ter mesmo. Eu não estou falando de menosprezarmos as coisas desta terra, mas eu estou falando quando os nossos olhos só estão nas coisas desta terra. Os discípulos não estavam menosprezando o que Jesus estava fazendo, mas eles estavam assim em outra vibe. Eles estavam em outro lugar, o coração deles estava no McDonald's, no Burger King, no Subway. O coração deles estava no trabalho, na viagem, no relógio, mas não estava naquela mulher. E a Bíblia diz que eles chegam, eles veem Jesus diante daquela mulher, e a palavra de Deus diz que eles estranham. Eles falam assim: ué, o que aconteceu? Está tendo algum problema? Porque Jesus conversando com uma mulher, ainda uma mulher samaritana, e mesmo assim eles não conseguiram entender. E agora eles chegam, a Bíblia diz que a mulher, agora depois de conhecer Jesus, dele se revelar a ela tem a vida transformada, e essa mulher vai embora para a cidade, cheia de compaixão. Essa mulher perdeu a sede, essa mulher perdeu a fome, essa mulher esqueceu, talvez, do porquê que ela estava naquele poço que inicialmente era para levar água. Essa mulher sai correndo, talvez deixou o cântaro lá, não sei, ela pega lá um pouquinho de água e sai correndo talvez, mas o foco dela agora está nas pessoas. Ela conheceu o Salvador, ela conheceu aquele que mudou a sua história. Agora ela sai desesperada, ela falou: eu tenho que consertar minha vida, eu vou casar com esse homem, e além disso eu preciso mostrar para todo mundo que eu encontrei a verdadeira vida. E ela sai com esse desespero. Quando ela sai, os discípulos chegam para Jesus, focados na comida, desesperados para almoçar. Eles eram muito respeitosos, eles trouxeram comida para comer com Jesus. Eles não comeram lá e deixaram Jesus sozinho, mas eles agora chegam. Eu acho que eles começam a fazer uma mesa, e Jesus nem está olhando para a mesa, Jesus está assim. Jesus está olhando para o céu, e eles estão assim: ué, será que alguém deu comida para ele? Porque Jesus fala: não, eu não estou preocupado com essa comida, gente. Ele fala: olha, a minha comida não é essa, presta atenção. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus está nos dando um exemplo. Enquanto os discípulos acharam que a vida deles se resumiu em comer, beber, trabalhar e viajar, Jesus está dizendo: a nossa vida não se resume nisso. Existe um propósito maior, que é levar a salvação para um perdido que seja. Jesus para a sua agenda, para a sua vida. Mas sabe por quê? Olha que interessante. Sabe por que muitos daquela cidade foram salvos? Não foi por causa dos discípulos, foi por causa daquela mulher. O que aquela mulher sozinha fez mais do que os 12 discípulos de Jesus. Poderiam ter feito muito mais, mas eles não fizeram. Porque Jesus, ele se aproxima daquela mulher, e ela apresentou Jesus para as pessoas. Eu estou aqui acompanhando a história. Então preste atenção, deixa eu te falar. Sabe por que às vezes nós não enxergamos as pessoas que precisam de salvação, que estão perto da gente? Eu quero trazer isso para o seu coração. Sabe por que a gente não enxerga os mendigos que estão às portas, os aleijados, como Pedro e João? Sabe por que a gente não enxerga as pessoas que estão em cima da árvore clamando por salvação, como Zaqueu? Sabe por que a gente não enxerga aquele cara erudito, cult, até talvez cheio da grana lá, que é todo racionalzão, né? Mas que quer o evangelho, como era o caso de Nicodemos? Sabe por que a gente não enxerga? Primeiro, porque nós estamos focados demais só nas coisas da terra. Às vezes nós estamos como Jesus estava, num certo aspecto. O cansaço tira a gente do foco. Não, eu estou cansado. Não, eu até tinha mesmo que fazer esse encontro, eu tinha mesmo que conectar mais com essas pessoas, mas vai dar um trabalho. Nossa, eu estou cansado.
aí eu vou me encontrar, aí essa mulher vai perguntar por quê, ela vai me contar da religião dela, ela vai falar um monte de história, não, meu ouvido não é para isso não, porque eu estou cansado do meu trabalho, eu tenho filhos, eu sou casado, ou eu trabalho e estudo, aí a gente começa a falar, eu estou cansado. Sabe, às vezes nós estamos tão cansados e não paramos a nossa agenda para levar o evangelho para uma pessoa, para uma família, para um homem, para um amigo na escola, para uma mulher, para um colega de trabalho. Nós não paramos porque nós só temos fome pelas coisas terrenas. Às vezes nós só pensamos nas coisas dessa terra. Ontem eu estava aqui, não é, no Rota, e exatamente o texto que foi ministrado é o seguinte: pense nas coisas que são do alto. Permaneça nas coisas do alto, busque as coisas do alto, procure as coisas do alto. O apóstolo Paulo está falando isso de maneira tão enfática, mas os discípulos estavam focados só nas coisas da terra. Jesus estava focado na comida, que era fazer a vontade do Pai, que era levar o evangelho para uma pessoa, pelo menos uma pessoa. Jesus estava focado naquilo que era o maior propósito, aquilo que era o mais importante, aquilo que é a primeira missão, aquilo que era a grande comissão. Mas os discípulos estavam focados só em trabalhar e comer coisa, só no seu cansaço. Como que Jesus para nessa hora para conversar com essa mulher? Acho que Pedro, que era o primeiro que falou assim: mas é brincadeira, Jesus sabe que nós estamos com fome, nós enfrentamos fila na cidade, tivemos que ir lá comprar, pagamos pedágio para entrar, revistar nossas bolsas, pedir o nosso passaporte, voltamos para fora, agora Jesus está conversando com essa mulher, gente. Parece que Jesus não pensa, cara. Aí João talvez falou: calma Pedro, Pedro, é porque Jesus estava com sede, às vezes ele pediu água para a gente. Jesus pediu, lá deve ter água para a gente, Pedro, calma, vamos pensar positivo. Mas não era nada disso. Outra coisa, às vezes, nós só achamos que será daqui a um tempo. Olha o que aconteceu em João 4,35, olha que incrível, preste atenção. Vocês não dizem, Jesus está falando com os discípulos, porque eles chegam, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Agora, Jesus está falando para eles: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui com um propósito maior do que só comer McDonald's. Eu estou aqui com um propósito maior do que comer picanha. Tem algo maior para a minha vida, preste atenção. Ele fala: vocês têm que entender. Vocês ficam falando aí que a colheita é daqui 4 meses. Jesus está falando isso com os discípulos, gente. E pode ser que o Espírito Santo está falando com cada um de nós hoje. Vocês ficam aí, olha só, não, daqui 4 meses vai ser a colheita. Olha, eu creio que no final dessa década nós vamos ter uma grande colheita. Gente, nós estamos no ano 2022, o final da década é 29, 30. Os discípulos falavam assim: não, daqui 4 meses vai ter colheita. Só que eles falavam daqui 4 meses, no mês que vem eles tinham que falar 3 meses, certo ou errado? Mas eles continuavam falando: não, é daqui 4 meses. Aí daqui mais 3 meses, não, é daqui 4 meses. Aí chegava o 4º mês, é daqui 4 meses. E agora Jesus está falando: vocês não ficam aí falando que daqui 4 meses vai ter uma colheita? Agora eu, porém, lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, prontos para a colheita. Daqui uns anos essa pessoa vai crer. Daqui uns anos eu vou batizar o fulano. Ele está quase crendo, mas daqui uns 3 anos eu acho que eu posso convidar ele para a célula. Não, Jesus está dizendo para nós: esse é o tempo, é hoje. O tempo da salvação é hoje. A questão não está no relógio de Deus, a questão está nos nossos olhos. Porque o problema não estava na obra, o problema estava nos olhos dos discípulos. O problema, querido, de verdade, eu falo isso com muito carinho, o problema às vezes não está na pessoa que nós queremos ganhar para Jesus, o problema não está em Deus, porque Ele quer que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno arrependimento, cheguem ao conhecimento da verdade. O problema, de verdade, está nos nossos olhos, está em como estamos olhando essa causa, porque é muito bom estarmos dentro do templo, mas o desafio está com os que estão fora do templo. É mais confortável dentro do templo, mas o que Jesus está falando é o seguinte: abram os olhos, vejam os campos. Campos não estão aqui dentro. Se eu pedir para cada um de vocês olharem os campos hoje, vocês precisam todos ir lá fora, porque os campos não estão aqui. O campo não é esse lugar é um lugar que nós vamos receber pessoas do campo.
Mas aqui não é o campo. O campo é a sua família. O campo é o seu escritório. O campo é o seu local de trabalho. O campo talvez seja os seus pais, os seus irmãos, os seus parentes. O campo é os seus colegas do seu prédio, do seu bairro. Lá é o campo. O campo era Samaria. Jesus está falando: vejam, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros, prontos para a colheita. Outra coisa, também, eu estou tentando responder para você, porque às vezes não enxergamos que as pessoas precisam de salvação, as pessoas que estão perto da gente. Primeira coisa, porque às vezes nós estamos focados nas coisas terrenas. Segunda coisa, porque às vezes a gente tem um paradigma, que a gente acha que vai ser no nosso tempo. E às vezes Deus quer salvar a pessoa essa semana, Deus quer salvar alguém esse ano, Deus quer salvar alguém daqui 2, 3 meses. Não é você que determina isso, mas é o Espírito Santo que já determinou. 3, às vezes nós achamos que é só para grandes pregadores. Nós temos um paradigma que chama clericalismo. A gente vem desse berço. O sistema clerical é terrível, porque o sistema clerical, ele pensa que é o evangelista, que é o pastor, que é o apóstolo, que é o ministro profissional do evangelho, que leva o evangelho. Mas eu quero dizer para você que não é nada disso, porque a Bíblia diz, no novo evangelho, que o véu do templo se rasgou, e hoje todo mundo tem acesso ao Pai. E lá em 1 Pedro diz que vocês, cada um de nós, somos raça eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real. Eu e você somos sacerdotes. Outra coisa, a Bíblia diz, o ID não é para pastores, o ID é para todos nós. Nós precisamos entender isso. Às vezes alguns de nós achamos que quem prega o evangelho, sabe, olha, deixa eu te perguntar aqui, vou falar a verdade, isso não é contra mim não, isso é uma realidade. Quem aqui foi ganho para Jesus através de uma pessoa que não é um pastor profissional? Levante sua mão. Quem aqui, levante bem alto, quem aqui foi ganho para Jesus através de alguém que não é um pastor profissional? Pode olhar aí, não, continua com a mão erguida, mas olha, todo mundo está com a mão erguida. Uau! Uau, fala uau! Por que uau? Porque é uma minoria que é ganha pelos pastores, é uma minoria que é ganha pelos de púlpito. Sabe, nós precisamos nós precisamos entender que o evangelho é de um em um. Se Jesus, que poderia pregar lá em Samaria, falar para os discípulos: olha, vai lá e faz um palco para mim, e daqui a pouco eu vou lá, eu já vou entrar curando um aleijado que vai vir todo mundo, eu tenho uma estratégia para hoje. Ele poderia chamar os discípulos, fazer a melhor estratégia do mundo. Ele era Deus, ele era Jesus, ele era o Senhor, ele podia ter a melhor estratégia, ele podia chegar em Samaria e de cara já pregar para uma multidão, sim ou não? Ele podia ter levado a salvação ali para uma massa, mas ele não levou, ele escolheu uma mulher. Então há um paradigma, sabe, imagina só se cada um de nós levarmos o evangelho e ganharmos uma pessoa para Jesus esse ano. Talvez você possa ganhar 2, 3, mas vamos pensar no mínimo uma. Se cada um de nós levarmos o evangelho para a vida de uma pessoa, nós vamos ter 600 pessoas salvas para Jesus nessa casa. Nós vamos ter centenas de pessoas salvas por Jesus nessa casa. E nós vamos, imagina, a igreja vai dobrar. Por quê? Porque nós entendemos que o evangelho não é só para as multidões, o evangelho é para um. Deus te chamou para pregar para um vizinho, Deus te chamou para pregar para um amigo, para um familiar. Jesus, que era Deus, pregou para uma mulher samaritana. Jesus é tão maravilhoso que o ministério das multidões foi transferido para ela, porque depois ela vai na cidade, ela leva o evangelho para um monte de gente, e por causa da salvação de uma mulher, dezenas e centenas de pessoas em Samaria foram salvas pelo Senhor Jesus. Como que eu vou alcançar mais um? Como que eu vou alcançar mais um? Deixa eu te falar na prática aqui, preste atenção. Primeiro, seja proativo. Gente, a proatividade, a intencionalidade é fundamental na pregação do evangelho. Sabe, aproxime-se dos que ainda não conhecem a Jesus. Não fique parado esperando a pessoa, não.
Pedro e João estavam passando a porta do templo, aí eles pararam, eles olharam bem para o aleijado, eles pararam e olharam bem para ele. Jesus está naquela caminhada, e a Bíblia diz que ele olhou para a árvore, olhou bem para Zaqueu e disse: desce daí. Jesus agora está passando em Samaria, ele viu aquela mulher tirar água, ele poderia fazer assim, e dar uns passos, e falar assim: tira um pouquinho de água e deixa aí para mim, estou com sede, obrigado, tchau. Não, a Bíblia diz que Jesus se aproxima dela, ele se conecta com ela, ele começa a falar do amor dele para ela, ele vai se entregando para ela, e aquela mulher samaritana, que ora tinha tido 5 maridos, que ora que era uma mulher muito descompensada, olha, era uma mulher muito difícil, provavelmente mal falada, menosprezada, uma mulher daquela terra que precisava de algo novo na sua vida. Agora Jesus está dizendo: olha, você está exatamente na frente da fonte de água viva. Aproxime-se dos que não conhecem a Jesus, querido. Um dos grandes segredos para nós cumprirmos esse propósito, além de mim, um dos grandes segredos é a intencionalidade. Intencionalidade. Pare sua agenda por eles. Quem realmente deseja ganhar alguém para Jesus e cumprir esse grande propósito, sempre vai arrumar tempo para se aproximar das pessoas. Porque não é uma questão de ter tempo, é uma questão do nosso coração. Não é uma questão de ter tempo, meus queridos, é uma questão da gente priorizar, da gente olhar para os de fora. Pedro e João, eles estavam entrando no templo e eles param. Vou me atrasar, mas eu vou perder essa oportunidade. Outro dia o cara falou assim: pastor, essa semana eu não posso ir em nada. Por quê, irmão? Porque eu não posso perder as oportunidades da Black Friday. Eu falei: tá bom. Eu fiquei pensando, que triste. Quem realmente quer ganhar uma pessoa para Jesus, vai ter intenção, vai parar a sua agenda, parar para ter um tempo de qualidade, como Jesus teve com Nicodemos, com Zaqueu. Sabe, querido, de verdade, vai até as pessoas, vá até as pessoas, se conecte com as pessoas. Deus te deu graça, Deus te deu o Espírito Santo vai te capacitar, vai até as pessoas. Segunda coisa, seja amoroso. Seja amoroso, seja amoroso, seja amoroso. Como você gosta de ser acordado? Você já pensou, uma pessoa que espiritualmente não conhece Jesus, ela está espiritualmente dormindo, certo ou não? Você gosta de ser acordado como? Eu estou dormindo, eu não gosto de ser acordado assim: ei, acorda, vambora, você está dormindo, acorda, levanta. Você gosta de ser acordado assim? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente, eu gosto de ser acordado assim: oi, meu amor. Aí a Dani vem e faz um carinho, aí ela dá um beijinho, aí eu finjo que estou dormindo. Aí ela dá outro beijinho, aí ela fala: vamos, amor. Aí ela começa a fazer carinho e tal, e às vezes a gente até nem acorda. Aí isso aí outra hora eu conto. Deixa eu beber água. Eu gosto de ser acordado assim: Mateus, ei, vamos. E o dia que meu pai me acordava com um grito, eu ficava irritado umas 3 horas no dia. E o dia que ele jogava água em mim, aí eu ficava de mal dele, 1 dia, 2. Ficava de mal, ficava bicudinho com meu pai. Jogou água em mim. Mas sabe qual é o problema? A gente ri disso aí, é engraçado mesmo. Mas tem crente que quer despertar o evangelho na vida de outros no grito. Eles estão dormindo espiritualmente. Você quer chegar: você vai para o inferno. Ei, inferno. O cara: A gente quer ganhar as pessoas no grito. Sem perceber, a gente quer falar do que a pessoa está fazendo. Ei, você é mentiroso, você vai para o inferno, você precisa de Jesus, seu mentiroso. Ei, você está transando com sua namorada antes de casar, seu fornicador. Ei, não. Ei, mas esse cara aqui não quer Jesus não, eu vou dar uma nele hoje. Ei, se você continuar falando esses palavrões, você vai queimar no fogo do inferno. E a gente quer acordar a pessoa no grito. Não, nós temos que acordar a pessoa com amor, com carinho. Ei, deixa eu te falar.
Jesus não desrespeitou a religião daquela mulher, que era uma religião errada, falsa, segundo a Bíblia. Jesus não desrespeitou nem o fato dela ser uma mulher imoral. Jesus não desrespeitou. Ele falou: olha, você disse a verdade, você tem um coração quebrantado, você não está escondendo as coisas, você disse a verdade. Sabe? Então, ao invés de falar contra o que as pessoas estão fazendo, contra a fé delas, fale o que Jesus fez na sua vida, fale como Jesus te transformou, fale como essa pessoa vai encontrar em Jesus a fonte de água viva. Então, ao invés de falar contra o que as pessoas creem, contra o que elas fazem, fale a favor de quem Jesus é, mostre o que Jesus fez na sua história, fala isso. Tinha um menino que tinha um pacote de pirulito vencido há 1 ano e meio. E ele escondeu da mãe dele. Depois de um dia a mãe descobriu que ele estava todo dia indo para a escola. Aí ele pegava um pirulito daquele estragado. E ele chupava. E ele passava mal, o menino, 8 anos, passava mal. Porque o pirulito estava estragado há mais de 1 ano e meio vencido. Mas a mãe dele não sabia onde estava, ela não conseguia. Aí um dia a mãe dele falou com a professora assim: como que eu faço para tirar o pirulito estragado do meu menino? Eu já falo para ele me dar o pirulito, ele fecha a boca assim, ele não tira o pirulito. Aí eu falo: dá o pirulito. Aí ele: ah! Aí eu falo: cospe o pirulito. Ah! Aí a professora falou assim: que isso, que falta de pedagogia, mamãe. Que coisa. Você quer tirar o pirulito estragado da boca dele? Quero, eu preciso. Ele está chupando pirulito estragado todo dia. O menino está com diarreia, está com afta, está todo zoado. Aí a professora falou: mamãe, você precisa de uma pedagogia. Quer tirar o pirulito estragado da boca dele? Dá um novo. Compra um pirulito novo, que não está vencido. Tira o estragado e dá o novo. Deu certo ou não deu? É o que nós temos que fazer com as pessoas. Não adianta você chegar: você está chupando pirulito estragado. Ah! Olha, deixa eu te falar, eu tenho um pirulito novo para você. Uau! Aleluia! Oh Deus, obrigado por esse pirulito novo. Amém? Quantos entenderam aí? Sim ou não? Sem fazer gif. Outra coisa, você e eu, nós não precisamos de muito preparo, gente. Eu já falei sobre isso, estou repetindo. Um paradigma: eu tenho que ser extremamente preparado, tenho que buscar se preparar cada dia mais. Mas sabe, essa mulher, ela não precisava de um ensino teológico profundo. Jesus não chegou para ela provando na teologia que o monte que os judeus oravam era melhor. Jesus não provou nada disso. Então, você só precisa ter tido um verdadeiro encontro com Jesus. Se eu e você tivemos um verdadeiro encontro com Jesus, mesmo que a gente ainda não seja tão preparado, mesmo que a gente ainda não seja tão profundo, mas nós já temos o que nós precisamos para levar o Evangelho para alguém. A única coisa que eu e você precisamos para levar o Evangelho para alguém é ter tido uma experiência com Jesus. Essa mulher, gente, olha o que aconteceu no versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, olha que incrível, versículo 28, disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Veja o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher: ele me disse tudo que eu tenho feito. Uau, diga comigo, uau. Gente, aquela mulher era recém-convertida, ela tinha acabado de ter uma experiência com Jesus, mas ela foi lá na cidade, e ela mesmo ainda filhinha na fé, num certo aspecto, mesmo conhecendo pouco do Evangelho, Jesus tinha impactado tanto a vida dela, ela já estava tão diferente, ela já tinha tido uma experiência tão verdadeira, que apesar dela não saber muita coisa sobre a teologia, agora ela chega e ela fala: ei, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, ele é o Cristo, vamos lá, vocês precisam também conhecê-lo. E essa mulher, ela levou umas dezenas e centenas de samaritanos até Jesus, e a Bíblia diz que muitos samaritanos também creram nele, por causa do testemunho dado por aquela mulher, aleluia.
Então, por causa do seu testemunho, seja você um conhecedor de Jesus há um mês, há um ano ou há 10 anos, por causa do seu testemunho, por causa do seu coração, por causa da sua compaixão, pessoas vão ser salvas. Sabe por quê? Quem salva as pessoas não é a gente, é Jesus. Ela não chegou e salvou as pessoas, ela foi um canal de Deus para as pessoas chegarem até Jesus. Então tá aí algumas dicas para você. Eu quero terminar com 2 histórias bem rápidas. Um homem, cerca de 63 anos, ele foi chamado para dar o testemunho na maior reunião de uma cidade do interior dos Estados Unidos. Ele foi chamado para dar um testemunho, para contar uma história. Esse homem era muito respeitado, muita gente amava esse homem. E ele tinha 63 anos, foi dar um testemunho da sua vida. E naquele auditório, com mais de 1000 pessoas, esse homem, ele começa a contar uma história. E ele disse, olha, tem uma história que aconteceu há cerca de 30 anos atrás. Tinha um homem que tinha um filho. E esse era o único filho desse homem. Esse era o único filho que esse homem tinha. E aquele homem até começou a chorar, mas ele contava essa história com firmeza. Ele disse, olha, esse homem tinha um filho. E esse homem ele teve uma experiência com o Evangelho. Ele conheceu Jesus, levou Jesus para toda a sua casa. E o seu filho de 10 anos de idade começou a falar de Jesus para os amiguinhos. E ele falava de Jesus para os amiguinhos. E os amiguinhos estavam entregando a sua vida para Jesus, os pré-adolescentes. E esse menino, que era uma criança, um pré-adolescente, de 10 anos de idade, que era o único filho desse homem, ele vira para o pai e fala, pai, nós vamos pescar amanhã? Vamos, filho, nós vamos fazer uma pescaria em alto mar. Ô pai, eu posso convidar um amiguinho meu para ir pescar comigo? Pode, filho, mas pergunta para os pais dele se deixam. Mas pode sim, filho. Sabe por quê, pai? Porque eu quero que ele vá pescar comigo, porque eu quero que ele conheça Jesus, pai. Esse amigo está meio resistente, ele está meio confuso, eu quero que ele creia no mesmo Jesus que eu acreditei, pai, que está mudando a nossa família, que mudou a nossa história. E o pai dele assim contrito falou, filho, convide-o para ir na pescaria com a gente, nós vamos pegar a nossa lancha e nós vamos no alto mar pescar. E aí os pais do menino deixaram ir, o menino tinha 9 anos, amigo dele, foi com ele no alto mar. Estava um dia ensolarado, um dia lindo. Quando foi 2 da tarde, o tempo se fechou. Eles estavam numa lancha em alto mar. E aquelas ondas de aproximadamente 1 metro, agora se tornam ondas de 20 metros, de 10 metros. Aquelas mega ondas de uma tempestade vem sobre aquele lugar, quilômetros e quilômetros da praia. E agora aquele barco, ele começa a quase virar, encher de água, estava virando. E os 2 meninos lá, e nenhum dos 2 sabia nadar. E o pai, então, que era um marinheiro experiente, já tinha barco há muito tempo, ele vê que só tinha um colete naquele barco. O pai olha e fala, só tem um colete, era o meu filho e o filho do casal vizinho. E o barco a ponto de tombar, quando está quase tombando, o pai pega o colete, e ele pensa assim, o meu filho, ele já conhece o Evangelho, ele tem Jesus, ele conhece tudo, e o meu filho, ele já é salvo. E aquele pai chorando muito, desesperado, ele pega o único colete daquela lancha e joga para o amiguinho do seu filho. Ele acaba de pegar o colete, colocar nele, o menino de 9 anos, o barco vira. Aquela tempestade durou mais horas e horas. E depois de alguns dias, aquele menino, que era o filho daquele homem, foi encontrado morto. Ele morreu. A plateia começou a chorar naquela história, mas alguns achavam que era uma história inventada. Alguns achavam que aquela história era uma história inventada, que eles tinham inventada, mas a plateia em geral estava impressionada, chorando com aquela história. E o homem percebeu que tinha alguns que não estavam acreditando, e aquele homem de 63 anos, cabeça branca, ele falou, olha, essa história que eu estou contando é totalmente verdadeira. E deve ter alguém aqui nessa plateia que conhece essa história. Alguns levantaram a mão,
E nisso levanta um homem no meio da plateia, chorando. E ele vai até lá na frente, abraça esse senhor chorando. E esse homem, ele diz: eu conheço essa história. Esse homem era um homem muito bom, um homem cheio de Deus, um homem que ganhava dezenas e dezenas de vidas para Jesus naquela cidade. Ele se tornou um empresário de sucesso. Ele era muito crente em Jesus, fazia parte de uma igreja joia como a Light. Esse homem, ele está assim, impactado com aquilo que aquele homem de 63 anos tinha contado. E esse homem de 42 anos, ele abraça aquele homem de 63 anos, esse grande que era um homem cheio de testemunho, um líder da igreja, um homem que levantou no meio da plateia. Ele vai chorando e fala: essa história é verdadeira. Aquele pai que entregou o seu filho é esse homem. E aí o povo começa a chorar. Ele perdeu o filho dele, e o amigo do filho dele era eu. Eu tinha 9 anos quando essa história aconteceu. E a plateia levanta, aplaude, 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 aplaude. Por causa do que aquele homem fez por uma boa parte daquela cidade já tinha entregado sua vida para Jesus. E naquela noite, naquele auditório público da prefeitura da cidade, foram mais 283 vidas para Jesus. Sabe, você não pode mencionar o poder que é quando você leva o evangelho para uma pessoa. Jesus parou sua agenda por causa de uma mulher, e dezenas e centenas de pessoas em Samaria foram salvas. Jesus para a sua agenda para jantar na casa de um homem, e a família dele é salva, e a corrupção acaba naquele nível. A história conta uma outra história verdadeira. Essa é verdadeira que eu contei. Uma outra história verdadeira é que teve um homem, um alemão chamado Schindler. Tem até um filme, A Lista de Schindler. Esse alemão, ele pegava todos os seus recursos. Ele era um empresário muito rico, tinha uma fábrica, e ele pegava todos os seus recursos para salvar de um em um os judeus. Então ele propinava soldados alemães nazistas. Ele comprava aqueles judeus para ele, para livrar cada judeu da câmara de gás e da morte. Veja um pouco a história desse homem. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos podia. Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro
que teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Você pode ficar de pé no seu lugar. Não sai agora. Nós estamos concluindo uma série, mas iniciando algo muito poderoso no nosso meio. Sabe, nós não podemos deixar essa que é a principal cultura que nós precisamos ter. A cultura de levar o evangelho para outros. Sabe, você e eu fomos chamados para levar o evangelho para uma pessoa, para 2 pessoas, 3 pessoas, não importa. Você vai falar de Jesus para alguém, ela vai crer tanto em Jesus, o testemunho dela vai ser tão conhecido, tão conhecido, tão conhecido. O testemunho dessa pessoa vai ser tão conhecido, que às vezes ela vai levar não só mais um, mas mais 50, mais 60 pessoas. Sabe, eu quero como pastor declarar que esse ano você vai batizar alguém. Sabe, a Bíblia diz, no início de João 4, a Bíblia diz que não era Jesus quem batizava, eram seus discípulos quem batizavam. Sabe, nós cremos muito que as pessoas batizam as outras aqui, cada um batiza um. Eu fico aqui dando uma cobertura como pastor, mas eu sei que cada um pode batizar alguém. Quantas pessoas você pode batizar? E eu quero te dizer que Jesus, lembra aquela história que eu comecei, claro, essa história, eu comecei dizendo que Jesus, ele para a sua agenda para ter um encontro com uma pessoa. E eu quero perguntar aqui para você, se você está disposto comigo, se nós estamos dispostos a parar a nossa agenda por causa de uma pessoa. Esse homem parou a sua vida por causa de 1.100 pessoas. E quando ele recebeu um anel, ele disse, esse anel poderia ter salvo mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Sabe, talvez um dia na semana pode salvar mais uma pessoa. Talvez 2, 3 jantares salva uma pessoa. Talvez um ato de serviço, uma conexão com as pessoas da onde você mora, da onde você trabalha, pode salvar mais 2 pessoas, mais 3 pessoas, eu não sei. Mas eu quero que você entenda que nós estamos aqui agora para, pela graça de Deus, lançar aqui, não só um projeto, não só fazermos um ato profético. Os irmãos vão distribuir uma coisa aí para você. Eles vão distribuir bem rápido, bem rápido. Tem bastante irmãos? Obrigado. Pega. Pega esse cartão que está aí, na onde está escrito, nessa parte da frente aqui, ó. Essa parte da frente. Pega esse cartão que você está recebendo. Pode acender 2 luzes para mim, por favor, aqui, ó, só 2 aqui, porque todos vão precisar ler nesse momento. Ou mais, pode ser um pouco mais. Não, aqui da frente, não lá de trás. Não, aqui da frente. Ótimo, tá bom, obrigado.
Olha o que está escrito aí. Eu quero que você olhe para o cartão. Olhe para o cartão, não olhe para ninguém agora. Olhe para o cartão. Não está escrito nós, está escrito eu. Olhe para o cartão. Eu quero que você em silêncio, eu quero que você leia esse cartão. O que está escrito aí? Todos, indistintamente. Não olha para ninguém. Olhe para o cartão. Quero que você, por favor, te peço isso assim com muita precisão. Eu quero que você leia para você. Feche os seus olhos agora. Segura o cartão, não tira o cartão da sua mão. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Pode fechar. Você está num ambiente de proteção total. Feche seus olhos. Quantas pessoas que vêm ao seu coração? Talvez 2, 3, 5. Não sei. Quantas pessoas vêm ao seu coração? Que você vai ser como Jesus. Você vai ser como o apóstolo Paulo, que chega numa cidade, encontra uma mulher chamada Lídia. Essa mulher, ela foi um ícone na cidade. Em outra viagem, o apóstolo Paulo encontra um casal chamado Áquila, Priscila, e eles se tornaram grandes pastores daquela cidade. Feche os seus olhos. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você pode conhecer? Jesus nem conhecia aquela mulher samaritana, mas ele se conectou com ela para levá-la para Deus. Quantas pessoas você pode conhecer? Agora pode abrir os seus olhos, olha para o cartão de novo. Esse compromisso que eu quero te desafiar a fazer, é óbvio que não é para mim. É óbvio que eu não vou pegar esse cartão de você, mas eu quero ver se você realmente tem coragem de fazer esse compromisso com Deus. Se você tem coragem de fazer esse compromisso com Deus, eu quero que você escreva o seu nome aí agora. Assine esse cartão. Escreva o seu nome. Esse compromisso é seu e Deus. Você pode escrever o seu nome e embaixo fazer a sua assinatura. Você vai guardar esse cartão na sua Bíblia, no lugar mais importante que tem na sua casa. Mas esse cartão aí foi feito com muito carinho. Nem foi barato, foi até caro, tá bom? Mas nem por isso. O que vale é o seu coração se conectar com o que está proposto aqui. Termo de compromisso. Você tem coragem de fazer um termo de compromisso com Deus? Você tem coragem de colocar o seu nome aí na frente e dizer: eu, João, eu, Pedro, eu, Tiago, eu, Mateus, eu, Lucas, eu, Paulo, eu, Douglas, eu, Vinícius, eu, Alisson, eu, Joana, eu, Maria, eu, Daniele, eu. Você tem coragem de colocar o seu nome aí? Fazer esse compromisso? Coloque o seu nome aí. É muito importante, se você quiser fazer esse compromisso, você fazê-lo como um ato profético. Nós vamos fazer esse ato profético, terminando essa série, onde nós estamos entendendo esse propósito. E você não pode ficar de fora, porque se você se colocar diante de Deus, Ele vai colocar uma mulher samaritana para alguns, um Nicodemos para outros, um aleijado à beira da porta para outro. Ele vai colocar para você, no lugar menos esperado às vezes, como em cima de uma árvore, um Zaqueu para você estar junto, um Zaqueu para você se conectar. Nunca perca a sua conexão com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Você não vai fazer o que elas fazem, não precisa fazer o que elas fazem, porque você é diferente, você é outra pessoa, você está em outra cultura. Não é fazer o que elas fazem, mas você precisa amá-las, se conectar. Um crente que perdeu a conexão com as pessoas não cristãs, ele já está fora do propósito. Você não pode perder suas conexões. Você não foi criado por Deus para se manter num mosteiro. Aqui não é um mosteiro, isso aqui é uma igreja. Nós somos chamados para fora. Nosso ministério maior é lá fora. É lá fora. Tudo que nós fazemos aqui dentro também é por causa dos de fora. Você está se tornando um cristão melhor para ter mais unção lá fora.
Nós estamos aqui servindo porque nós queremos receber bem as pessoas que chegam. Elas chegam aqui, semana passada eu recebi um testemunho, a pessoa falou: nossa, eu gostei demais dessa igreja, eu não ia à igreja evangélica, mas eu entrei, eu fui tão bem recebido, tinha pessoas na porta me ajudando, passaram algo na minha mão, a pessoa falou um monte de coisa, fui tão bem recebido, um culto tão alegre. E eu quero dizer para você que nesse mês de abril especialmente, nós vamos ter cultos tão abertos, tão maravilhosos, porque você vai poder trazer tantos convidados, tanta gente. Deus vai te dar ousadia para se conectar com as pessoas. Não perca o seu propósito. Esse é um propósito para todo cristão. Todo cristão. Não se ache fora dele, porque você não tem nem base bíblica para isso. Todo cristão é chamado por Deus para levar o evangelho. Para levar o evangelho. Eu sou pastor. Meu ministério não tira de mim o fato de eu ser primeiro um cristão. Eu, como pastor, estou tentando achar as mulheres samaritanas, os Zaqueus, os da porta. Eu estou desesperado, porque eu quero cumprir isso que é o papel de todos. Essas pessoas vão chegar, elas vão aceitar Jesus, nós vamos batizar essas pessoas, nós vamos ensiná-las a andar. Sabe, quando muitos bebês chegam numa casa, alegra a casa, sim ou não? Nós vamos ser a igreja, nós já somos a igreja mais alegre que eu acho do Brasil, mas nós vamos ser disparadamente a igreja mais alegre do Brasil. Eu estou falando isso porque eu creio, porque filhos novos trazem alegria à casa. Você tem que ficar alegre quando você vê uma pessoa nova chegando, você tem que se conectar com ela. Olhe para essa pessoa, sabe, entregue algo a ela, sabe, encoraje, dê um abraço, dê um cumprimento, dê um sorriso, fale uma palavra de bênção. Vão chegar pessoas na sua célula tão novas, que pessoas vão levar, você vai se conectar a essas pessoas, sabe, não seja como os discípulos, que voltaram e de certa forma, nem se importaram tanto com aquela mulher num primeiro momento, porque eles estavam tão focados na comida. Não, foque naquilo que nós vamos fazer, que é completar a obra do Senhor aqui. Atrás desse cartão, tem um espaço para você colocar 5 nomes. Você pode colocar 2, pode colocar 4, mas eu desafio você a colocar 5. Você pode colocar aí 5 nomes de pessoas que você quer se conectar, que você quer ganhar para Jesus. Não se limite a elas, não se limite a elas, sabe? Talvez no cartão de Jesus tinha Nicodemos, mas não tinha mulher samaritana. O seu cartão é só um passo que você está dando, mas é muito importante. Coloque o nome das pessoas. Às vezes a pessoa que você vai colocar o nome aí são seus pais, são seus filhos. Às vezes um amigo, um vizinho novo, alguém que quem sabe está passando pela crise do divórcio. Pessoas assim estão quebrantadas, estão mais inclinadas a ouvir o evangelho. Sabe, você pode se aproximar dessas pessoas. O lugar de Jesus se aproximar era ali, mas o seu lugar é infinitamente maior. Você pode se aproximar por um monte de formas. Pega a sua caneta, coloque o nome de pessoas aí. Eu desafio você a colocar pelo menos alguns nomes agora. Coloque alguns nomes aí agora. Coloque alguns nomes aí agora na sua lista. Coloque o nome de pessoas aí. Quantas pessoas? Tem um vizinho, tem um amigo, alguém que trabalha com você, alguém que está na sua sala de aula. Por favor, não é possível que não tem ninguém. Não é possível que você está vivendo um mosteiro. Ei, volta para a terra. Volta para a terra. Coloca o nome de alguém aí. E talvez o Espírito Santo está dizendo para você, se você está com dificuldade de preencher isso, irmão, é porque eu estou falando isso como um profeta. Se você está com dificuldade de encontrar 2 nomes, é porque a sua vida está isolada, você está numa caixinha. Hoje Deus está te tirando dessa caixinha. Sai dessa caixinha em nome de Jesus. Porque se a gente fica dentro da caixinha, a gente vai se tornar um religioso. Mas se a gente ficar fora da caixinha, nós vamos cumprir uma missão poderosa, cumprir um propósito poderoso. Põe o nome de alguém aí, 1, 2, 3 pessoas. Põe o nome de alguém aí, 1, 2, 3 pessoas. Preencheu aí? Eu quero que você preencha assim esses nomes. Se você puder preencher agora, nós vamos preencher. Esse cartão, gente, ele é tão maravilhoso. Ele é um memorial. A gente fez uma qualidade melhor possível. A gente fez questão de fazer um cartão de alto nível. Mas sabe por quê? Porque ele vai durar na sua Bíblia até o final do ano.
você pode colocar lá no seu lugar de oração. Você vai orar por essas pessoas. Talvez você colocou 3, 4 pessoas hoje, você vai colocar a quinta. Esse cartão é para ser preenchido. Não menospreze o poder que tem nesse cartão, porque daqui a um tempo você vai ter um risco assim, e um vizinho fala assim: batizada. Amém? Depois você vai pôr discipulada, você vai pôr batizada, outro batizado, aleluia. Você vai chegar no final do ano, vai falar: Deus, muito obrigado por aqueles 5 nomes que eu preenchi naquele lindo cartão. Amém? Você fez um compromisso com Deus. Ninguém vai ficar olhando o seu cartão, mas o Espírito Santo, Ele está aí, ó, de olho, Ele está te ajudando. Essas pessoas aí amanhã mesmo, você vai ser usado por Deus, usada por Deus com elas. Amém? Pega o seu cartão, nós vamos fazer um ato profético maravilhoso agora. Pega o seu cartão, nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos declarar pessoas salvas, pessoas voltando para Jesus. Talvez você conheça pessoas que estão frias na fé, pessoas que abandonaram a fé, desviadas do Evangelho, ou mesmo que estão desconectadas de uma igreja local. Você pode colocar o nome aí também. Talvez no seu prédio tenha pessoas que você já cumprimenta, que de vez em quando você conversa um pouquinho. Talvez no seu bairro, eu não sei, mas você precisa levar a sério esses 5 nomes aí, que é uma oportunidade de Deus para a sua vida. Amém? Levante seu cartão aí da forma que você quiser. Levante seu cartão, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos declarar a salvação de Deus sobre a vida dessas pessoas. Vamos declarar a salvação do Senhor. Ele quer que todos sejam salvos. Todos. Nós temos milhões de pessoas para serem ganhas por Jesus em Minas Gerais. Milhões de pessoas no Brasil. Milhares, centenas de milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas em Belo Horizonte. Centenas de pessoas no seu bairro, dezenas de pessoas na sua família. Levante para o alto, levante, você vai ser um encorajador. Encoraje a sua família a estar aqui na semana que vem. Encoraje essas pessoas a estar aqui. Pai, nós te pedimos por cada vida que nós temos aqui. Talvez aqui 1000 vidas, talvez, Senhor, mais de 1000 vidas aqui nesses papéis. Nós te pedimos, Senhor, sobre a vida deles, agora que o Teu Espírito Santo trabalhe, que o Teu Espírito Santo já vai preparando essas pessoas para a salvação. Deus, prepara o nosso coração, com graça, com ousadia, com amor. Nós vamos levar essas pessoas nas nossas células e elas serão salvas. Nós vamos levar essas pessoas até a casa do Senhor aqui, nós vamos trazê-las e elas serão salvas. Nós vamos ter comunhão, conexão, vamos jantar com eles, vamos ter tempo de mesa, nós vamos parar a nossa agenda por elas, em nome de Jesus. Nós declaramos a salvação de cada um desses nomes aqui, e nós declaramos, Pai, que cada um de nós, no mínimo, vamos levar mais um para o Senhor. Vamos ter os maiores batismos que já tivemos aqui nessa casa. Nós vamos, Senhor, experimentar uma graça do Senhor sobre nós. Tira de mim, tira de cada um de nós qualquer espírito religioso, qualquer foco dentro, esquecendo-se dos de fora. Nós vamos olhar para os de fora. O problema não está na colheita, o problema está na nossa visão sobre a colheita. Nós colocamos os nossos olhos sobre a colheita, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos amém, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor.